Hola a todos, buenas tardes. Vamos a seguir com nosso foro técnico. Olá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao Fórum Técnico hoje à tarde. Vamos ter Ernesto Sanches e Henri Alves de Godoy. Ernesto Sanches é professor e pesquisador da Universidade Católica de Salta e da Universidade Nacional de Salta da Argentina. E Henri Alves de Godoy é universitador de redes da Universidade Estadual de Campinas, do Brasil, Unicamp. Eles vão falar das considerações para a ¿Puedes exponer acá? ¿Me dejas este libre a mí? Ah, sí. Yo necesito este espacio para iniciar mi laboratorio. ¿Tú puedes arrancar la exposición acá? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente no Fórum Técnico de LACNIC e agradecendo também ao Comitê de Programa pelo aceite do trabalho e também um prazer estar aqui com meu amigo Ernesto nesse projeto de colaboração entre as universidades Católica de Salta e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp também. Muita tecnologia nas mãos. Aqui, o objetivo dessa apresentação, eu não estou vendo o tempo, está em algum lugar para controlar? Ou não tem? Bom, o objetivo dessa apresentação aqui, de uma maneira bem breve e rápida, é fomentar um espaço para que nós teremos uma apresentação na segunda parte com o Ernesto, mas aqui o objetivo, de maneira rápida, é contextualizar o que o Ernesto estará fazendo no laboratório prático, ao vivo, depois, mas para que a gente possa entender todo o laboratório, estarei fazendo uma introdução sobre o protocolo e a necessidade de termos algum tipo de filtragem com relação ao protocolo ICMPv6. É sempre muito bom entender por que os protocolos eles são criados e seus objetivos e as suas funções. No caso do ICMP, ele foi criado basicamente para dar suporte ao protocolo IP, que é um protocolo que não tem aí uma transmissão confiável. Então, o ICMP ele foi criado para dar feedbacks e também para poder relatar erros e controles com relação à rede, o que está descrito na RFC 792. Então, portanto, o ICMP ele vai ajudar, auxiliar o IP nas suas funções básicas. E na terça-feira nós tivemos uma apresentação de Thomas Lynch, que já introduziu, e a gente agradece muito por sua apresentação, que foi excelente, para que a gente possa também contextualizar. E aqui, todo mundo já utilizou um comando ping ou traceroute na vida. É o comando mais básico que eu acredito que exista, e todo mundo hoje, para testar algum tipo de conectividade na rede, acaba utilizando um ping uma vez para testar a conectividade. Porém, com o tempo, vários hábitos foram criados
Então, neste ano, faz 30 anos que os provedores, assim chamados provedores de acesso à internet no Brasil, ou atualmente os ISPs, há 30 anos que nós começamos a oferecer no Brasil uma internet comercial. E nesses 30 anos, antigamente a gente tinha a entrega de endereços públicos para todo mundo, porque existia uma grande quantidade, e muita gente começou, tentando entender o porquê que muita gente começou naquela época a bloquear totalmente o protocolo ICMP. Nós percebemos que nessa mesma época ataques de DDoS começaram a surgir, e por isso um bloqueio indiscriminado começou a se originar até então. Ou também por causa que muitos queriam esconder a sua topologia interna da rede e também faziam esse bloqueio indiscriminado. E, consequentemente, vários scripts ou tutoriais foram sendo criados e se tornou uma prática sem explicar muito o motivo por que se bloqueava o protocolo ICMP. Porém, agora, com o surgimento do IPv6, ainda há um entendimento equivocado sobre o uso do ICMPv6 com relação, porque muitos ainda acreditam que é uma versão, um ping maior, com endereço maior que a gente realiza na rede, mas na realidade não é isso. O ICMPv6 recebeu muitas funções, ele ficou com muita mais força e integra hoje funções críticas como Neighbor Discovery, Router Advertisement e Patch MTU Discovery, como está documentado na RFC 4443. E muitos administradores acabam relutando em adotar o IPv6, porque agora ele não pode mais bloquear o ICMP na rede, e esse receio faz que muita gente acaba não indo para o IPv6, porque agora se ele bloquear, ele não vai conseguir mais rodar executar o IP na sua rede. Rapidamente aqui também, como eu falei, o IPv6 ele substitui o famoso ARP, que é realizado via broadcast. Agora o NDP ele é realizado na maioria das vezes via multicast para descoberta de vizinhanças, utilizando os grupos FF02, 2.2.1, 2.2.2, e isso resultou numa menor carga na rede e uma maior eficiência na comunicação entre os dispositivos. Algumas considerações aqui, a Ernesto vai começar a mostrar que o ICMPv6 ele tem algumas mensagens, muitas delas como o Router Advertisement, ela acontece de uma maneira, por exemplo, quando a gente utiliza a Slack de uma maneira unicast, mas a maioria das mensagens são tratadas em multicast na rede. Aqui estão as mensagens que foram adicionadas no protocolo ICMPv6, que são mensagens para aprendizado e entrega de endereços IPv6 e aprendizado da rede de descoberta de vizinhança também. Aqui umas mensagens que ainda o ICMPv6 ele ainda reporta erros na rede, então são definidos aí na RFC 443, ainda necessários para que a gente faça uma filtragem correta de todas essas mensagens, e esse é o nosso objetivo da nossa pesquisa e da nossa apresentação aqui também. O ICMPv6, a gente sabe, conhece que ele também é responsável pelas mensagens de Router Advertisement, e ele é o que entrega o endereço IPv6 de uma forma automática, sem estado, stateless, para os nossos endereços. E nós vemos que há, nesses tipos de entrega, um certo abuso que está começando a ser realizado. Então, por isso, o nosso objetivo é fazer uma filtragem de maneira segura com o protocolo ICMPv6. Às vezes é necessário combinar também o DHCPv6
com o Slack para que a gente possa entregar uma direção, um endereço IP, e combinando as flags das mensagens ICMPv6, a gente tem aqui uma captura de um ICMPv6 pelo Wireshark. Os impactos de bloqueios totais do ICMPv6 na rede, sua rede ela pode falhar, ela não vai receber os endereços IPv6, vou ter problemas no patch MTU Discovery, e além de ter problemas de diagnóstico na rede, no caso da realização de um ping ou um tracehold. Ernesto vai comentar agora das recomendações sobre a filtragem correta, segura para o ICMPv6, que nós temos testados e probando, e onde na RFC 4890 aparece vários cenários de tráfegos locais, de tráfegos vindo externamente e que atravessam o nosso firewall também. Então, o Ernesto ele vai mostrar algumas técnicas, algumas já conhecidas, como o RA-Guard, como IPv6 Snooping, e como fazer essas filtragens de maneira segura. Peço que mude a apresentação para Zoom, que Ernesto vai fazer agora uma demonstração ao vivo sobre o laboratório. Por favor, Ernesto. Hola. Sí. Alô? Nós nos colocamos o desafio de falar, bom, qual é a melhor forma de mostrar o nosso trabalho do que fazer uma demo ao vivo. Então, queria lhes contar que, usando uma ferramenta de auditoria de segurança em redes IPv6, que é DHCP IPv6, resolvemos analisar uma série de ataques para determinar qual é a melhor forma de mitigar cada um deles, chegando à conclusão de que não há uma metodologia única, nem um meio único. É preciso usar uma combinação de todos esses mecanismos disponíveis. Outro dos objetivos que a gente se colocou é por que fazer a demo ao vivo, é mostrar as vantagens, o que tem de maravilhoso dessas ferramentas. Então, eu montei um laboratório virtual para oferecer um contexto maior. Então, está exemplificado o exemplo do ataque, a mitigação, os exemplos que vou mostrar a seguir, e o laboratório roda na nuvem. Essa é a novidade, com a vantagem de que, se a gente quer fazer um treinamento, a topologia que eu estou utilizando é um dispositivo Aruba Switch, um Nokia Router, um servidor de aplicativos, o atacante e os conectados. Em sintonia com o que Alejandro Acosta apresentou hoje de manhã, nós não deveríamos deixar de lado a segurança da nossa LAN corporativa. Muitas vezes nós focamos nos roteadores de borda, nos ataques que vêm de fora, e acabamos deixando de lado o que está dentro. E por que eu escolhi Aruba Switch? Porque em todos esses equipamentos que nós podemos virtualizar, que virtualiza o sistema operativo real, esse no particular é o que não limitava no momento de aplicar o snooping, de DHCPv6 snooping, permitia aplicar regras de filtragem e permitia encontrar uma solução integral. Esse é o meu dispositivo, eu já estou logado no meu dispositivo Aruba. E a primeira coisa, após configurar o DNPS Snooping, eu posso ver os bindings dos endereços globais únicos, os local links,
com os seus MAC address, ou seus endereços MAC. Então, a primeira coisa que eu estou propondo é um ataque com homem no meio através de neighbor spoofing. Quer dizer que, então, quando o host faz uma consulta para o servidor, o roteador precisa saber o endereço de nível de camada 2 e vai executar o protocolo ICMP versão 6 para saber qual é o endereço de capa de link. É assim que o atacante vai responder com o seu endereço MAC, porém irá falsificar essa divisão de Global Unicast do dispositivo vítima. Esse, então, é o objetivo do ataque. Aqui no meu computador 1, PC1, que é o atacante, eu vou habilitar o forward e vamos executar então isso. Eu tenho todos os detalhes aqui. Eu vou fazer a execução desde o PC3. É uma consulta aqui, neste caso eu fiz com HTTP, mas pode ser com HTTPS também. Porém, antes disso, vamos fazer a captura no host atacante para verificar que, de fato, isso está sendo falsificado com base no protocolo. Vamos voltar. Vou voltar para o PC1. Em IPv4, nós conhecíamos como que o cachê está com veneno, o cachê poisoning. E temos aqui. Então, foi lançado o ataque. Então, agora, desde PC3, eu faço a consulta para esse aplicativo ou esse serviço, porque aqui deveríamos ver a captura de pacotes do ataque, e de fato estamos visualizando aqui. Vamos pausar um momento para que possamos visualizar. E vejam só, o cliente não foi impactado. Apesar de ter feito a filtragem, foi possível consultar esse site e desde o PC1 foi anunciado que de fato o ataque aconteceu e está informando que houve uma resposta para o local link do roteador com uma falsificação do endereço IP deste dispositivo, que foi o que fez a consulta. E vamos conferir se isso está certo. Se agora eu fazer um netconfig do PC1, eu posso também conferir os bindings. Aqui eu tenho o PC1 que está conectado à porta 2 e o seu endereço MAC tem 620F no final. Está sendo bastante difícil trabalhar aqui. Config. E aqui podemos ver que temos 620F, que é o PC1. E o IPv6 global do PC3. Vamos colocar ifconf eth1 e é 4B05. E esse tráfego que eu estava capturando no PC1 é claramente um anúncio de rede que o MAC fez, foi verdadeiramente desde o PC1, mas, na verdade, informando ou anunciando o IP do PC3. E como eu posso avaliar agora se isso foi verdadeiramente mitigado? Porque aqui eu tenho a chance de fazer uma consulta de estatísticas. Então, vamos ver as informações e vemos que houve um drop de validações de anúncio de redes que não estavam permitidas. Vamos ver o próximo ataque. Na verdade, temos dois. Esse daqui é um ataque de negação de serviços com base em flooding ou alagamento.
E aqui é algo chave que, em relação ao descobrimento de vizinhos, ou Neighbor Discovery, e Snooping, nem tudo nos protege. Porque aproveitando outros protocolos ICMPv6 como Unreachable, Time Access ou Packet2B, não ficam cobertos pelo Snooping de ND. Então, é necessário configurar algumas regras de filtragem. Aliás, tem algumas variações que, aproveitando os cabeçalhos, permitem mascarar essas mensagens ICMPv6, introduzindo nesses cabeçalhos de extensão. Então, agora, eu vou fazer a captura no roteador, porque o ataque será direcionado diretamente para o roteador. E desde o PC3, neste caso, vamos fazer o seguinte. ATK 6 flood unreach 6 com a variação -f, a variante, perdão, -f, para colocar essas mensagens unreachable dentro dos campos de extensão de fragmentação. Então, colocamos ETH1, FE 80, 20. O meu teclado não está certo. Agora foi iniciado o ataque. Isso que eu estou capturando agora ao vivo no roteador são pacotes que não estão chegando. E como podemos verificar que de fato foram mitigados? Bom, aqui no meu dispositivo Switch, eu consigo visualizar as entradas desses pacotes que tiveram um drop com a regra de base IPv6 filter, ou filtro. Então, colocamos show, access, he counts e IPv6 e o nome. Então, posso ver que temos 359 pacotes que fizeram um drop desse ataque de unreachable. E eu acho que ainda tenho tempo para o último, certo? Então, o último ataque é semelhante. A diferença aqui é que vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar um pacote time exceed de excesso de tempo e é de esgotamento de recursos. Essa é a denominação do ataque. Vamos colocar ATK6 NDP exhaust 26 menos TR. E este ataque consegue gerar mais danos, porque é algo que vai fazendo um random das origens e provocará que, se nós não temos os ACLs no roteador, o roteador vai fazer muitas consultas por causa dessas novas origens e desses novos hosts que estariam se conectando na rede. Nós vamos ver isso agora ao vivo. Então, continuando aqui, eu vou colocar ETH1. E eu estava dizendo que esse ataque é para toda a rede. Pode ser a rede local ou pode ser outra. Então, continuamos aqui. 2001, 2.db8, 2.70, 2.2. O prefixo, o ataque foi iniciado. E eu consigo visualizar aqui, então, nos meus ACLs, que houve um drop. E aqui temos 1.772 mensagens em que o ICMT type é 13. E 3 significa o código de time exceed, de excesso de tempo ou esgotamento de recursos. Então, para comprovar que, de fato, esse ataque está saindo, agora eu vou fazer essa captura sobre o host que faz o ataque. E eu vou repetir o mesmo exemplo, porque nós sempre fazíamos essa captura no host vítima e mostrávamos que não estava filtrado, apesar de mostrar no switch que sim estava mitigado. Mas é bem interessante fazer essa análise desde o host que faz o ataque também. Vamos ver aqui. Então, aqui ao vivo.
Vemos como é feito esse random dos endereços de origem e tudo isso gera que o roteador tente saber o que aconteceu e mande mensagens de solicitação de rede para cada um desses endereços. Ali parou. E vejam só, foi um segundo. Eu apertei Ctrl B e foi um segundo apenas. Se eu deixasse isso por 1 minuto, seria terrível. E toda essa configuração está disponível. A apresentação também tem este exemplo, está disponível para o seu uso. Essas ferramentas são de fonte aberta, estão no Lab Open Source. As imagens que eu estou utilizando também são open source. Então, de fato, este switch no particular, o switch de Aruba, é uma imagem QEMU que está dentro de um container usando uma extensão que se chama BRL Lab. E é como fazer um engano para o Docker, porque temos isso dentro. Nokia pode ser transformado em Docker por completo, está dentro de um container. E o que é ótimo dessa ferramenta é que a configuração desses dispositivos é no momento de executar a topologia. Aqui temos todas as configurações de todos os aspectos de segurança e nós vemos que é um conjunto em si, porque nós podemos habilitar por secure, podemos limitar em função do número de clientes, podemos ter as listas de acesso, está configurado o Neighbor Discovering e o Snooping. É isso. Então agora passamos para o seu encerramento. O de comando de ataque, ele foi feito com objetivo educacional, né? Ele está sendo demonstrado aqui no laboratório interno, né? E isso demonstra a importância que foi adicionada ao protocolo ICMPv6 agora, diferente do seu na versão 4, que foi inserido muito mais importância, por isso que a gente tem verificado a importância hoje de tratar o ICMPv6 numa rede local, e o objetivo desse trabalho justamente é fazer uma filtragem de maneira a que a gente tem percebido muita exploração com relação ao Slack, por exemplo, e que vem do ICMPv6, e isso comprova o que o Ernesto falou, que uma filtragem bem feita acaba deixando uma rede mais segura. O Ernesto vai concluir agora com os 2 slides finais. Pode cambiar para os slides. Bom, aqui vocês têm todos os detalhes do que nós testamos. Eu mostrei 3 exemplos. A ordem em que aparecem aqui é justificada, porque tudo que é ND Snooping, Neighbor Discovery Snooping, são ataques justificados assim, e tem uma combinação também, está tudo detalhado. Os últimos que vocês veem são os de flooding, que tem ND Snooping, uma combinação de tudo, além do ACL Filter, que é o filtro da lista de controle de acesso. E a verdade é que eu já tinha falado sobre isso no início da apresentação, e é que não há um único mecanismo. Precisa ser uma combinação de filtros de ACL com Secure. E aqui temos algumas recomendações. Sempre deveríamos fazer a consulta dos RFC, dos últimos documentos, das folhas de dados dos provedores, levar tudo isso em consideração, e os testes que nós podemos fazer em ambientes virtuais para poder exigir dos fabricantes o que a equipe deveria permitir que nós configuremos para que tenhamos uma rede segura. Também aplicar políticas e procedimentos com base em uma combinação de recursos e também de
possibilidades que os equipamentos oferecem. E nunca estamos completamente seguros. Não existe um sistema que seja completamente seguro. Então, vamos adicionar também o monitoramento do tráfego. Eu tenho um outro laboratório em que eu consegui integrar AnyTop-NG e conseguimos fazer o monitoramento com o Suricata integrado e de forma constante podemos ver todo o tráfego ICMP que é originado na minha rede local para saber se eu estou exposto a ataques ou não.